Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Fluminense pega hoje o Nova Iguaçu. Esse jogo vai ser na Ilha do Governador, no estádio simpaticíssimo da Portuguesa. André Pessoa já está lá. Mas antes de falar do jogo, vai falar desse reforço que está chegando aí ao Fluminense. Savarino é tricolor. Hein, André? Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço a você, uma boa tarde a todos. Pois é, uma negociação que em janeiro estava encaminhada, entre os clubes faltava o ok do Savarino. Semana passada, o presidente tricolor Matheus Montenegro chegou a encerrar as negociações, mas ontem Fluminense e Savarino voltaram a conversar e fecharam o negócio. O Savarino faz hoje exames médicos e vai assinar um contrato de 4 temporadas com o Fluminense, que vai pagar uma quantia em dinheiro ainda não revelada e ainda ceder o jovem Wallace Davi para o Botafogo. Sobre Kevin Serna, o atacante recebeu uma proposta do Boca Juniors da Argentina. O Boca estava atrás de outro colombiano, o Inestrosa, que acabou fechando com o Vasco. E nessa busca por um jogador de lado de campo, veio atrás do Serna. A diretoria do Fluminense avalia a proposta, mas não tem a intenção de negociar o jogador. O Serna, que foi peça importante, titular da última temporada, 13 gols e 9 assistências em 2025. Escobar? Mesmo com a chegada do Savarino, o Serna continua sendo jogador importante para o Fluminense. Pode não. Vamos falar do jogo de hoje, André, então? Fluminense e Nova Iguaçu aí no estádio da Portuguesa. Pois é, terceira rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense que nas duas primeiras usou um time mesclado, com alguns reservas, contratações, jogadores da base, mas hoje tem novidade, o time principal deve estrear agora em 2026. Vamos colocar na tela o provável Fluminense para hoje, esse jogo contra o Nova Iguaçu. Fábio no gol, a defesa com Samuel Xavier, Ignácio Freitas e René. No meio de campo, Martinelli, Lúcio Acosta e Ganso. Lá na frente, o jovem Matheus Reis, Canóbio e Everaldo. Esse deve ser o time que enfrenta o Nova Iguaçu às 9h30 da noite. No último jogo, sob o comando do auxiliar Maxi Cubeiras, Luiz Ubeldia ainda se recupera de uma cirurgia no coração, passou por uma angioplastia no dia 10 de janeiro, mas deve comandar o Fluminense no final de semana no clássico contra o Flamengo pelo Carioca no Maracanã. Escobar? É bom, o André Pessoa, o repórter gente boa. Um abraço para você, André. Mas o Savarino chegou, beleza, mas a torcida do Fluminense está querendo um novo homem-gol. Um espaço a ser preenchido e uma torcida na expectativa. Achamos que tem condição de trazer um camisa 9 icônico. O Campeonato Brasileiro começa um pouco mais cedo agora, né? Então a gente precisa. Essa urgência tem explicação. Germancano, o artilheiro que marcou 44 gols em 2022 e 40 em 2023, caiu de produção nas duas últimas temporadas. E agora está se recuperando de uma artroscopia no joelho. Só retorna em fevereiro. Lelê voltou a ser opção no elenco, mas está mais no fim da fila. Atualmente, Everaldo é quem carrega o número 9, só que o último gol marcado foi em agosto. O Everaldo aí, né, fez uma boa tentativa, mas não vingou. John Kennedy foi o centroavante titular nos primeiros jogos do Carioca. Fez gol contra o Madureira e deu um susto contra o Boa Vista. A boa notícia é que depois de sofrer uma torção no tornozelo esquerdo, John Kennedy não teve lesão constatada e voltou a treinar normalmente. Por isso ele deve ficar à disposição para o jogo de hoje à noite diante do Nova Iguaçu. Acho que o JK tem tudo para ir bem, ele é um jogador muito bom, né? Fez muito bem pra gente no final da Libertadores. Além do Carioca, semana que vem tem a estreia no Brasileirão diante do Grêmio no Maracanã. Mas, por enquanto, a vaga de artilheiro continua aberta. O Savarino, hein? Savarino estava relacionado, ia jogar pelo Botafogo, mas não vai mais jogar, porque ele está indo para o Fluminense. Olha aqui, gente. Estava com camisa no vestiário e o escambau, lá, pronto para jogar. Mas de última hora rolou essa negociação, esse acerto com o Fluminense. Inclusive, Martim Anselmi, na coletiva depois do jogo, falou sobre isso. O jogador estava relacionado. O Savarino estava relacionado, eu ia contar com ele faria parte do jogo. 15 minutos antes da palestra da tarde, ele pediu para falar comigo e disse que estava fechado com o Fluminense. Estava fechado com o Fluminense. Eu não posso ter um jogador. Eu não posso ter um jogador que não quer ficar no Botafogo, que não está com cabeça para jogar. Para jogar. A campeã do Flu na tela, que pega o Nova Iguaçu. Amanhã a gente traz tudo para vocês sobre esse grande jogo que vai rolar no Cariocão. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio Freitas e René
Martinelli, Ganso, Lúcio Acosta, Canóbio, Matheus Reis e Everaldo. Esse é o Flusão que vai a campo hoje à noite. Por que o senhor está balançando a cabeça igual aquele cachorrinho de táxi assim? É verdade, não, time bem ofensivo. Treinador Maxi pelo Cubeiras, porque o Zubeldia ainda está se recuperando lá do procedimento que ele fez no coração. Mas é um time que me agrada muito até pela ofensividade da equipe. René volta, né, para a lateral esquerda, a gente que não sabe muito bem quem vai ser o titular da posição. Mas espero que o Fluminense faça um grande jogo, lembrando que é o primeiro jogo dos titulares, e aí é óbvio que as coisas podem vir a acontecer de forma positiva, mas pega o Nova Iguaçu, que é um time sempre muito competitivo nos campeonatos estaduais, tem um time bem arrumadinho, deu trabalho para o Vasco lá em São Januário, empataram de 0-0, enfim. Vamos ver como é que o Fluminense se comporta nesse jogo sem a presença do Zubeldia no banco de reservas, que é muito importante. Eu gostei de ver o Ganso com o Lúcio. Acho que vai ser interessante para a gente poder observar isso. Não acho que ele vai jogar ali lado a lado com o Lúcio, acho que ele vai jogar lado a lado com o Martinelli. E lá do lado esquerdo o Matheus Reis também na vaga do Serna, que parece que o empresário dele está aqui no Rio de Janeiro porque tem uma proposta do Boca. Pode ser que o Serna saia também. Vamos ver se o Savarino não chega, acontecer. Né? Justamente. Mas aí eu acho que são características diferentes também. O Serna é um cara muito mais agudo, né? O Savarino é mais construtor, assim, mais criador, mais pifador. O Serna não, velocidade, tem até o drible também. Mas, assim, me preocupa a questão do setor ofensivo. O Fluminense tem que ir ao mercado urgentemente trazer um atacante. Não, eu falei aqui no ano passado e vou repetir. Não dá para sobreviver com o Everaldo no comando do ataque. Nada contra o jogador, nada contra o ser humano. Mas ele não tem a capacidade que o time precisa. E isso foi mostrado no ano passado inteiro. Então, assim, o John Kennedy, a gente não sabe também o que vai dar, se vai conseguir jogar ou não. Mas eu tô esperançoso. Fiquei até surpreso, porque eu achei que fosse voltar só contra o Flamengo no final de semana, mas o Vini Show hoje me falou mais cedo que já ia ser hoje. Vamos botar na tela, Vini Show, nessa reta final. Cadê? Tá aqui. Falando do Savarino, drone do Venê com as informações, transferência do Savarino pro Fluminense, reviravolta. Venê conta todos esses detalhes, todo mundo foi pego de surpresa, até o técnico argentino. Então eu quero que você fale dessas duas situações. Primeiro, a transferência em si. E depois, como é que você viu o depoimento do Anselmi, de certa forma, jogando a culpa no jogador, no Savarino? Vamos lá, Flavinho. Primeiro as informações e depois as opiniões. Informação. Quando o Botafogo divulgou publicamente que o jogador estava fora da partida por conta de uma negociação com outro clube, e aí eu fui apurar e descobrimos que era novamente o Fluminense. E o Fluminense vai envolver o garoto Wallace Davi. O Wallace Davi vai assinar contrato com o Botafogo, válido por 4 anos. Além disso, o Fluminense vai pagar ao Botafogo em torno de 5,5 milhões de dólares para ter o Savarino. Ou seja, vai dar o jogador e ainda vai pagar 5,5 milhões de dólares ao Botafogo por conta disso. Savarino já realizou exames médicos hoje pela manhã no Fluminense. Já fez exame hoje? Já fez exame, está aprovado nos exames, vai assinar contrato. É jogador do Fluminense. Já é jogador do Fluminense, vai assinar contrato em breve, válido por 4 temporadas. Dito isso, depois de toda essa situação toda, eu agora vou dar minha opinião e eu discordo totalmente do treinador do Botafogo. Porque a forma como ele fala, parece que o Savarino estava a todo momento cavando, entre aspas, uma saída do Botafogo, quando na verdade o jogador em nenhum momento pediu para sair do Botafogo. Era o Botafogo a todo momento que estava negociando o Savarino. Então não é nada justo o treinador publicamente jogar a culpa no Savarino. Nada disso. A culpa é da diretoria do Botafogo, que tentou a todo momento negociar o Savarino e agora teve êxito na situação. Não era isso que vocês queriam? Ah, beleza, mas o jogador avisou em cima da hora. E daí? Mas era isso que vocês tanto procuraram. E outra, Flavinho, vou ser bem justo aqui. É muito fácil também ficar batendo na diretoria do Botafogo. Eu sou um cara que, além de dar informação, eu gosto também de ouvir todos os lados, porque hoje eu participo de um programa que eu sou obrigado a dar minha opinião. E para dar minha opinião, eu fui apurar o que está acontecendo no Botafogo. E o que me explicaram é o seguinte: Venê, para a gente pagar uma conta, que no caso é o Transferban, precisa de dinheiro. E como é que se faz dinheiro? No caso do Botafogo, é vendendo bons jogadores. É por isso que está acontecendo isso. Venderam o David Ricardo, venderam o Savarino, venderam o Marlon Freitas. Mas no caso do Savarino, na minha concepção, foi muito pior do que a situação do Marlon Freitas. Porque o Marlon, ele pediu para sair. Do Savarino, não. Ele, a todo momento, estavam forçando uma negociação com ele. Deu a entender que ele queria ficar, né? Ele queria ficar. Ele queria ficar. Tanto é que, até ontem, ele ia ficar. Porque essa história envolvendo o Fluminense, ó, olha quanto tempo está se arrastando. E você vai se lembrar,
Em determinado momento eu falei aqui, eu acho que não chegou ao fim essa história. Porque o Botafogo a todo momento queria negociar o Savarino. Então o Fluminense deve ter feito um ajuste aqui em algum pedido do Savarino, que o Savarino falou assim, agora vale a pena eu ir para um rival, eu, entre aspas, não ser mais considerado. Acho que se não fosse pro Fluminense, o Botafogo ia vender ele para outro time, para outro clube. O Botafogo e aí o Savarino ia falar, bom, se é para jogar em outro clube, eu fico no Rio de Janeiro, que a minha família quer. O Savarino com São Paulo, pô. Mas ele não gostaria de ir, porque ele não queria sair do Rio de Janeiro por conta da família dele. E eu falei aqui, se eu fosse o Savarino, eu já teria ido pro Fluminense. Por quê? Contrato mais longo, ele vai ter um contrato de 4 anos, ele vai ter um aumento salarial significativo e além disso, ele vai ter um clube que vai disputar uma Libertadores da América, vai continuar tendo visibilidade também. E eu acho que ele vai ser titular no Fluminense, tá? Eu acho que ele tem potencial para ser titular hoje no Fluminense. Então, para o Savarino foi maravilhoso. Só que eu não acho justo o treinador vir publicamente e na frente das câmeras em uma entrevista coletiva e dar a entender que que o jogador pediu para sair, que o jogador agiu de uma forma como se ninguém imaginasse. Calma aí, né? Todo mundo queria isso lá na diretoria do Botafogo. Agora vocês conseguiram. Pronto. Não era isso que vocês queriam, negociar o jogador? Pronto, tá negociado. Agora, dizer que a culpa é do Savarino, eu não acho nem um pouco justo com o atleta. Não é correto. Falando do novo clube, então, do Savarino Fluminense, entra em campo hoje lá no Luso Brasileiro, pega o Nova Iguaçu. Vamos ver, então, a preparação para essa partida. Chegou a hora dos titulares entrarem em ação no Fluminense. Pela primeira vez na temporada, a equipe será reforçada por alguns dos principais jogadores do elenco. O Flu encara o Nova Iguaçu hoje no Luso Brasileiro, ainda com o auxiliar do Zubeldia, Max Cubeiras, no comando do time. A expectativa é de que os atletas como o goleiro Fábio, o volante Martinelli e o atacante Canóbio comecem jogando. Outros considerados titulares como Samuel Xavier, os zagueiros Inácio e Freitas e o atacante Serna também podem aparecer entre os 11 iniciais. O Fluminense soma 3 pontos em 2 jogos no Carioca. Estreou com vitória sobre o Madureira e perdeu para o Boa Vista na segunda rodada. O time tricolor ocupa a 4ª posição do Grupo A da competição. Já o Nova Iguaçu chega invicto para o confronto, venceu o Boa Vista na estreia e vem de empate com o Vasco em São Januário. A equipe da Baixada é vice-líder do Grupo B. Quem vencer dará um passo importante para garantir a vaga nas quartas de finais do Campeonato Carioca. Tá aí o Fluminense, então, com novidades, muitos jogadores cotados para essa estreia, para estrearem na temporada, né? Terceiro jogo do Fluminense. Difícil, Moretti, Venê, a gente aqui adivinhar a escalação, não tá ali no dia a dia para saber quais serão esses jogadores. O Fábio, a gente imagina que é o titular no gol, sempre esbanja a condição física, um cara privilegiado. O Martinelli também tem bom condicionamento. O Canóbio é um tanque, um cara também que sempre mostra muita disposição. A gente imagina que esses 3 devem jogar. Tem a possibilidade de Serna, Samuel Xavier, a zaga com Ignácio e Freitas. Pode ser que o René volte. Deu uma segurada no Arana, que jogou as 2 partidas, assim como o Gêmeos, que são jogadores que chegaram agora e que devem ser titulares também. Como é que você imagina esse Flu, não só para esse jogo, para a temporada também? Você falou que o Savarino pode ser titular. Como é que encaixaria nesse time o Savarino? Tem o Lúcio Acosta, são características parecidas, aquele 10. O Savarino também pode jogar de lado. E aí pode entrar no lugar do Serna ou do Canóbio. Venê Casagrande, como você encaixaria o Savarino nesse Fluminense? Vamos lá, Flavinho. Antes, para esse duelo, eu acho que a gente não pode esquecer que o Fluminense tem um Fla-Flu no final de semana, né, no domingo. Então, se eu tivesse que dar a minha opinião, eu botaria um Fluminense alternativo hoje, até porque o tempo de recuperação vai ser menor do que propriamente do seu adversário, o Flamengo, que atuou ontem à noite. Então, eu botaria um time alternativo para esse jogo de hoje, pensando já no clássico no final de semana, que a gente sabe que clássico é importante. E sobre o Savarino, eu acho que ele pode jogar na ponta esquerda, junto com o Lúcio. Eu acho que seria o ideal, fazendo uma boa dupla ali no meio de campo. Eu acho que o Savarino ele não pode ser o cara do setor ofensivo, porque eu vou pegar como exemplo, como referência, o que aconteceu no Botafogo. Quando ele teve ao lado dele bons jogadores, no caso Thiago Almada, Luiz Henrique, ele cresceu muito de produção, inclusive eu, na minha concepção, eu achei um absurdo o Savarino não estar na seleção do Campeonato Brasileiro 2024, porque ele jogou muita bola. Em 2025, quando ele não teve esses grandes companheiros ao lado dele, ele caiu um pouco de produção. Claro, sempre levando em consideração o contexto. Mas no Fluminense, no setor ofensivo, hoje, ele é titular junto com o Lúcio. Tá certo, tem que chamar um break, eu tava aqui pro Venê, vai.
Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.